Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, bem-vindos ao Quintal Tricolor e vamos falar de Fluminense. Mais uma partida complicada, mais uma partida onde o Fluminense tem a faca e o queijo na mão para se colocar em uma situação mais tranquila e mais uma vez dentro dessa temporada de 2024 os jogadores fazem uma força absurda, uma força enorme para que o Fluminense continue na briga contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Até a última rodada do Brasileiro. E assim, nós torcedores, nós torcedores que fazemos a nossa parte durante todo o ano de 2024, não merecemos essas atuações ridículas, essas atuações vergonhosas que esses jogadores vêm trazendo para o Fluminense. O Fluminense já está há algumas rodadas no Campeonato Brasileiro tendo ótimas oportunidades, porque os adversários nessa briga direta, em sua grande maioria, têm ajudado o Fluminense. Ora com alguns empates que fazem com que o Fluminense não consiga se descolar, mas também não volte para a zona de rebaixamento. Ora os adversários têm algumas derrotas, alguns tropeços e não chegam à pontuação do Fluminense, porque o Fluminense vem nas últimas rodadas de resultados muito ruins. Vitória ganhou do Fluminense. Grêmio empata com o Fluminense. Internacional ganha do Fluminense. Fortaleza empata com o Fluminense. Agora Criciúma, mais um empate contra um adversário direto nessa briga contra o Z4 no Maracanã. E eu vou fazer uma pergunta já respondendo. Vocês acham que os jogadores do Fluminense querem livrar o Fluminense do rebaixamento? Na minha opinião, na minha visão, não querem, rapaziada. Não querem e não querem nem um pouco. Eu vou trazer aqui para vocês alguns motivos que mostram que esses desgraçados, que esses vermes, cara, que esses vagabundos querem e querem muito ver o Fluminense na zona de rebaixamento. E assim, eles estão querendo levar o Fluminense pro buraco. Estão querendo levar o Fluminense para a Série B, mas antes confere aí, por favor, se você já é inscrito no Quintal Tricolor, se ainda não for inscrito, deixa a sua inscrição com a gente, deixa aquele curtir também, que é muito importante, compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo e vamos ao assunto Fluminense e zona de rebaixamento. O Fluminense com esse empate contra o Criciúma acaba não se afastando da zona de rebaixamento, continua um ponto à frente da zona de rebaixamento, porque o Criciúma, que é o primeiro time dentro da zona, empatou com a gente. Então o Fluminense não conseguiu se afastar. E foi uma atuação pavorosa. Foi uma atuação onde o Fluminense, no Maracanã, que tinha mais de 41 mil torcedores, isso, mais de 41 mil tricolores, estavam no Maracanã para essa partida. O Fluminense cruzou bolas na área mais de 40 vezes, rapaziada. E aí eu te pergunto, o Fluminense tem um atacante de área forte no cabeceio, brigador? A gente sabe muito bem que não. Germancano é um cara mais posicional. O Cauã Elias engrenou uma boa sequência, depois vem fazendo partidas arrastadíssimas. Arrastadíssimas, Cauã Elias. Pelo amor, nem parece que é novo. Nem parece que tá, respirando com o pulmão limpinho. Nem parece. Tem hora que o Cauã Elias faz uma raiva, meu irmão. E o Fluminense tentou mais de 40 cruzamentos na área. Se não bastasse isso, trazer um outro número para vocês, trazer uma outra estatística. O Fluminense é o segundo pior time do Campeonato Brasileiro em números de finalizações. O único time que está pior que o Fluminense nesse momento, quando o quesito é finalização, é o Cuiabá. E pasmem, o Fluminense, atual campeão da América, tem o terceiro pior ataque da competição. O Fluminense, quando o número quando a gente fala sobre atacar, quando fala sobre finalizar, fazer gols, o Fluminense só não é pior, olha isso, rapaziada, o Fluminense só não é pior do que Atlético Goianiense e Cuiabá. Tá certo isso? Te pergunto, tá certo? Não tá certo, tá tudo errado. Tá tudo errado. O Fluminense está indo para a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, com um time que até esse momento não se encontrou na temporada. Com um time que até esse momento não mostrou que merece permanecer na primeira divisão. O Fluminense, rodada após rodada, vem mostrando cada vez mais por conta dos seus jogadores. Não é culpa da torcida, que a torcida está indo para o Maracanã. Nós temos uma das melhores médias de público do ano.
tá? Nós temos uma das melhores médias de público do brasileiro. Então a culpa não é do torcedor, a culpa são desses babacas que entram em campo. A culpa são desses dirigentes covardes. A culpa é de quem fez esse planejamento pífio, esse planejamento horroroso que culminou agora nesse momento de desastre do Fluminense na temporada. Completo desastre. E aí eu fico me perguntando toda vez que o Fluminense joga no Maracanã e o resultado não vem. Até quando a torcida vai ficar comprando barulho e esses caras não vão corresponder dentro de campo? Porque nós, torcedores, estamos fazendo a nossa parte, rapaziada. Nós estamos fazendo a nossa parte. Contra o Fortaleza foram 37 mil. Contra o Criciúma foram 41 mil tricolores. Mais de 41 mil tricolores. A parte da torcida está sendo feita. Só que esses caras, falta o quê? Cobrança? Falta aperto? Com todo respeito, não falta. Sou totalmente contra a violência. Sou totalmente contra. Mas, se alguma torcida for até o CT, tem que cobrar sim. Sem violência, tá, rapaziada? Sem violência, sem bater, sem quebrar nada. Mas tem que cobrar, pô. Todos nós tricolores temos que cobrar. A gente compra o barulho desses caras o ano inteiro. A gente tá comprando o barulho desse time há muito tempo, rapaziada. Tem muito tempo já. Da pandemia pra cá, o Fluminense mais que dobrou a sua média de público. Antes da pandemia, o Fluminense pouco chegava a média de público de 15, 16 mil. Um ano ou outro antes da pandemia. Um ano ou outro antes da pandemia isso acontecia. Da pandemia pra frente é todo ano mais de 20 mil, mais de 25 mil, mais de 30 mil de média de público no Maracanã. A torcida sempre compra o barulho desses caras. Mas esses caras querem, rapaziada, não tem como. Eu entendo todo mundo que apareceu do outro lado falando que não. Eu vou entender. Só que esses caras querem rebaixar o Fluminense. Vocês conseguem olhar o Fluminense dentro de campo e acreditar que aqueles caras ali vão conseguir vencer o Atlético Paranaense? Vocês acham que esses caras aí vão vencer o Palmeiras na última rodada? Palmeiras brigando pelo título? Esse Palmeiras que está sendo atropelado aí pelo Botafogo? Vocês acham que o Fluminense, esse Fluminense que a gente está vendo, que vai conseguir livrar a gente do rebaixamento? Com esses caras aí a gente está fudido, rapaziada. Com esses caras aí a gente está muito ferrado. Eles não querem fazer com que o Fluminense fique na primeira divisão. Não querem. É um jogador ou outro. Me dá pena de ver o Fábio dentro de campo. Me dá pena de ver o Fábio ter que se desdobrar para salvar o Fluminense de tomar gol. Porque ninguém faz gol. E se o Fábio não defender, aí danou-se de vez. Então, o recado que eu tinha para dar para vocês era esse. O que eu tinha para desabafar aqui com vocês era isso. Sobre esse momento ridículo do Fluminense. E que os responsáveis por isso apareçam, tá? Que o seu Mário Bittencourt, o Paulo Angione, o Fred, que hoje já não tá mais lá. Que todo mundo bote a cara. Que todo mundo apareça, que fale e que escute também. Porque a nossa torcida vem fazendo a parte dela o ano inteiro. Mas vocês que estão aí no Fluminense não merecem nem um pouco a torcida que vocês têm. Então deixa o teu comentário aí com a gente, curte o nosso conteúdo, se inscreve no Quintal Tricolor e, claro, compartilha o nosso conteúdo com todo mundo também. Segue a gente no Instagram, que é @Quintal Tricolor, e no TikTok, @Quintal Tricolor também. Tamo junto, saudações tricolores, e que no próximo jogo o Fluminense entre em campo com cara de Fluminense e queira vencer o jogo, seus vagabundos.